Ao contribuírem para a perda da biodiversidade do planeta, empresas mundo afora estão cavando a própria cova e não fazem nada ou muito pouco para reverter os riscos que pesam sobre elas mesmas. Um relatório publicado nesta segunda-feira traz as conclusões de 3 anos de pesquisa sobre uma relação que é, ao mesmo tempo, de dependência e de destruição. O estudo da respeitada Plataforma Intergovernamental de Ciência e Política para a Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos, o IPBS, conhecido como o IPCC da biodiversidade, adverte que todos os negócios dependem da natureza. No entanto, as atividades econômicas resultaram na redução de 40% dos estoques do capital natural desde 1992. Eu sou a Lúcia Miesel, é sobre isso que a gente vai conversar hoje aqui no Planeta Verde. Planeta Verde. Lúcia Miesel. O crescimento da economia global ocorreu à custa de uma imensa perda de biodiversidade, que agora representa um risco sistêmico crítico e generalizado para a economia, a estabilidade financeira e o bem-estar humano, aponta o documento elaborado por especialistas de 75 países, incluindo consultas a comunidades indígenas e tradicionais. O texto adverte que o modo sobre o qual empresas, corporações e o setor financeiro estruturam as suas atividades, majoritariamente predatórias, impulsiona o declínio da natureza e nem sempre é compatível com um futuro sustentável. Vamos ouvir Matt Jones, um dos 3 co-presidentes do trabalho, apresentado na conclusão da 12ª sessão plenária do IPBS em Manchester, na Inglaterra. What's really fundamental here is that our experts looked at how you can, as a business, understand your exposure to that, how you can measure your impacts and dependencies, and therefore how you can understand your risks. It's the first time that it's happened at this level with this many experts looking at this much information, and importantly, the first time that has been presented and agreed with 150 governments. And what this report does for the first time is bring real clarity, real coherence to this area and help businesses to actually know what to do next. Em 2023, apenas 220 bilhões de dólares foram direcionados para atividades que contribuem para a conservação e a restauração da biodiversidade. Ou seja, só 3% do valor mobilizado em atividades prejudiciais à natureza. Muitos dos negócios que apostam na conservação de espécies não têm conseguido gerar receitas suficientes para prosperarem, indica o texto. O IPBS traz uma lista de 100 recomendações para agentes públicos, privados e da sociedade civil promoverem uma mudança transformadora, ressaltando que um dos problemas é a falta de informação sobre as oportunidades que o caminho da preservação representa. E um dos coautores deste relatório é o brasileiro Rafael Loyola. Ele é doutor em ecologia, diretor de desenvolvimento da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e é também coordenador executivo da Plataforma Brasileira de Biodiversidade e Serviços Ecossistêmicos. O Rafael Loyola está em Manchester e participou dessas reuniões do IPBS. Seja muito bem-vindo aqui ao Planeta Verde, Rafael. Obrigado, Lúcia. Um prazer falar com você. O prazer é todo nosso. Então, Rafael, apesar aí desses 3 anos de estudos, feitos por pesquisadores do mundo inteiro, todos os países, muitos países representados, o conhecimento hoje que a gente tem sobre os impactos das atividades humanas sobre a biodiversidade, ele ainda é falho, é insuficiente? Por exemplo, a gente vê que menos de 1% das empresas, de fato, reportam os seus impactos sobre a biodiversidade. Então, a gente sabe, de fato, como e onde esses impactos estão acontecendo? Oi, Lúcia, obrigado pela pergunta. E eu acho que são 2 coisas diferentes. Uma coisa é medir esses impactos, entender como as empresas têm causado problemas para o meio ambiente. Eu acho que isso a gente sabe fazer, né? A gente tem uma série de métodos, uma série de ferramentas que já são usadas pelas empresas, porque em vários países elas precisam fazer isso em algum momento da sua operação, seja para fazer um empreendimento novo ou para reportar o que elas estão fazendo.
A outra questão é se elas de fato reportam isso. E aí você tem razão. Pouquíssimas empresas fazem isso de maneira consistente e ao redor do mundo. E tem uma terceira questão, que é uma coisa é entender os impactos, e as empresas têm um impacto na natureza e são parte do problema. Mas todas as empresas e todos os negócios dependem da natureza. E agora, o que esse relatório tem trazido também é como é que elas podem medir essa dependência, como elas podem depois reportar o quanto elas dependem da natureza para funcionar. Sem dúvida. No caso do Brasil, por exemplo, como é que a gente pode aumentar essa transparência sobre os impactos, Rafael? Como é que o país poderia, digamos, obrigar aí grandes grupos do agronegócio, de mineração, de energia, de construção também, a produzir esses dados, informar sobre esses danos que eles estão causando, né, para a natureza e também, de certa forma, isso ser levado em conta na atuação dessas empresas? Sim, o que o relatório traz é que as empresas têm como agir agora, né? Então, o relatório também traz um menu ali de opções para as empresas poderem tomar ações ao longo da sua atividade, e traz também a importância de outros atores, como o governo, o setor financeiro e a sociedade civil. E aí, acho que é aí que entra a sua pergunta. Acho que para essas empresas poderem ser mais claras, mais transparentes, e para a sociedade civil ter acesso a isso, elas têm que atuar em colaboração com esses outros atores, né? O governo, por exemplo, pode criar Uhum. incentivos, pode fazer benefícios fiscais que movem a empresa para uma atividade mais positiva para a natureza e menos negativa. O Uhum. setor financeiro tem um papel importante em direcionar a alocação do capital que vai para quem está fazendo algo mais alinhado a uma atividade sustentável. E a sociedade civil tem esse outro papel de cobrar transparência, de tentar entender como é que as empresas estão agindo e, obviamente, trabalhar junto com as empresas, com o governo, com o setor financeiro, para melhorar a condição como um todo, que a gente tem chamado de uma característica, um ambiente melhor para que os negócios funcionem de maneira alinhada com a natureza. Com certeza. A gente ressalta aqui um outro aspecto, né, desse estudo, é que a relação entre os gastos nocivos à biodiversidade e os para a sua preservação demonstra uma desconexão aí das empresas e também de governos da necessidade de proteger a natureza, mesmo que isso represente um risco à própria continuidade de tantos negócios que dependem, né, desses recursos naturais. Como é que esses mais de 7 trilhões de dólares em fluxos financeiros globais que têm impacto negativo na natureza se materializam no Brasil, Rafael? E quais subsídios e políticas brasileiras tornam, de certa forma, mais rentável degradar do que conservar? Lúcia, essa pergunta é fundamental, porque no centro do problema existe a necessidade de uma mudança de mentalidade. A gente tem que entender que a natureza ela é um ativo para as empresas e para a sociedade, e não um problema. E aí Uhum. você tem hoje um conjunto de condições que, de fato, faz com que seja mais lucrativo ou mais fácil você desenvolver um negócio que tem impacto sobre a natureza do que um negócio que restaura, recupera ou melhora a condição da natureza, né? E aí entra Uhum. essa questão dos subsídios. Esses 7 trilhões de dólares que são alocados em subsídios para atividades que têm impacto, né, em diferentes setores, eles causam um dano enorme na natureza, e, em contrapartida, um valor muito pequeno, que é algo entre 5% e 10% disso, tem sido hoje alocado anualmente para atividades que recuperam a natureza, né? Em restauração, em proteção, em manejo sustentável, agricultura sustentável, etc. Então, o que a gente precisa, com todos esses atores, é tentar mudar essa mentalidade, criar uma outra condição e, de fato, alocar recursos para atividades que sejam positivas e não negativas. Uhum. De que maneira, então, seria possível reorientar aí pelo menos uma parte disso para restaurar a biodiversidade, Rafael? Teria como a gente aumentar, por exemplo, as cláusulas dos contratos, né? A gente sabe que muito disso funciona pelo dinheiro, né? Siga o dinheiro e você Uhum, consegue, né? Então, como é exato. que sugestões a gente poderia apresentar para os nossos ouvintes? O relatório traz, assim, que a gente tem chamado aqui internamente de um cardápio de opções, né? Uhum. Então, no caso do governo, por exemplo, que tem um papel super importante em criar essa situação, né, positiva para a natureza,
A gente está falando basicamente de política pública, né? Então, pensar em políticas, em leis que tornam, por exemplo, o reporting desse tipo de impacto e das dependências obrigatório, mais claro. A gente está falando cortar esses subsídios que geram impacto, ou pelo menos reorientar os subsídios, né? Ter uma realocação de recursos para que não seja, em sua maioria, para atividades impactantes e, pelo menos, a maioria em atividades que vão recuperar. A gente está falando, eventualmente, de taxas e benefícios fiscais. Então, o governo tem um papel estruturante, né, que é importante para o mercado. O setor financeiro tem um papel fundamental para mim, que é orientar a alocação de capital positivo. É o setor financeiro que vai dirigir a alocação de empréstimo, de recursos, a criação de fundos de investimento, criar mercados que sejam positivos. A gente tem visto iniciativas boas no Brasil com relação a isso, e esse papel é crítico de acontecer. Agora, obviamente, uma hora isso vai chegar para as empresas, né? Para os negócios. E aí eles vão ter que avaliar essas dependências, vão ter que usar o que eles já usam, na verdade, para minimizar, evitar, recuperar e, eventualmente, na pior das hipóteses, compensar seus impactos, avaliar os impactos negativos e positivos, avaliar isso na cadeia de valor que eles têm e comparar opções, né? A gente está falando aí de fornecedores, de onde eles vão atuar, etc. E, obviamente, no nível mais alto das empresas, olhar para a estratégia e ver se a estratégia é uma estratégia que gera valor porque está alinhada à natureza e não porque está degradando a natureza. E assim eles vão poder direcionar os investimentos que eles têm para algo que seja positivo. E aí a gente esbarra também num conceito que talvez não todo mundo conheça, que é o do greenwashing, né, Rafael? As empresas dizerem que vão fazer coisas, mostrarem um aspecto da sua atividade que de fato pode estar sendo positivo, mas por outro lado está despejando resíduos nos rios que afetam X mil pessoas por ali, né? Afetam a biodiversidade. Sim. Então, tem muito um aspecto do controle também do que é feito, né? E a gente sabe que num país grande como o Brasil, vasto, né? Que falha já nas suas políticas nacionais nessa parte do controle, como é que a gente consegue garantir que esse controle vai ser feito também sobre as empresas que atuam? Exatamente. Bom, vamos começar assim, do ponto de partida de que as empresas têm que fazer o que é certo, né? Agora, se isso não acontecer, esses três atores, o governo, as instituições financeiras e a sociedade civil, vão ser críticas para controlar greenwashing. Sociedade civil, eu acho que aí tem um papel importantíssimo de alerta. Agora, o governo, obviamente, tem que criar regras, condições e amarrações de uma maneira em que o greenwashing não possa acontecer. E o setor financeiro tem que ter mecanismos de controle mais restritos para que a gente possa, de fato, impedir que isso aconteça. E aí vai ter um papel fundamental do Banco Central, dos bancos de desenvolvimento, na hora de alocar o investimento, fazer uma diligência muito bem feita, muito clara, e, fundamentalmente, fazer um acompanhamento, né? Um monitoramento do que está sendo reportado, para que a gente possa, de fato, verificar se o que está sendo dito ali, de fato, acontece, e não ficar numa situação obscura em que a gente tem uma informação cujo dado não é rastreável e a gente não pode saber se de fato aquilo está acontecendo e sendo positivo para a natureza. Pois é, e aí a gente pode também pensar nos planos do Brasil, que no último ano especialmente, mas tem insistido bastante na tecla de desenvolver as cadeias da sociobiodiversidade com bases sustentáveis, né? E aí, se a gente entra um pouco mais, talvez, na análise dessa atuação no nosso país, como é que você vê hoje as ferramentas que o Brasil tem de fato, desenvolver essas cadeias da biodiversidade sem que elas sejam ainda mais prejudiciais à natureza? Sim, acho que o Brasil é um modelo global de como é possível você começar a mudar um modelo de negócio de maneira que ele seja sustentável e orientado a uma atividade que é positiva para a natureza, né? Isso, no caso específico de cadeias da sociobiodiversidade, é um ótimo exemplo. A gente tem cadeias muito conhecidas como o açaí e castanha, mas outras iniciativas em vários lugares do país, em todos os biomas, né? De redes de atores no Cerrado, na Caatinga, na Mata Atlântica, que estão produzindo esse tipo de produto com esse selo, né? De um produto que é sustentável. Acho que a gente precisa ganhar escala e, para isso, de novo,
precisa de uma atuação muito forte do setor financeiro e do governo para que a gente possa crescer e mostrar como é que esses exemplos funcionam. E precisa também, eu acho, de novo, de, de uma orientação de investimento, né? Se a gente pegar, por exemplo, o financiamento que o governo federal faz para a agricultura, a porção que vai para a agricultura de baixo carbono, né, que é aquela que é sustentável, que tem práticas sustentáveis e geram menos impacto tanto no clima quanto na biodiversidade, esse recurso ainda é muito pequeno comparado com o total alocado para a agricultura. E aí esse tipo de mudança sistêmica é que a gente Uhum. precisa entender que, para além do discurso, todos esses atores, incluindo as empresas, precisam tomar ações, né? As ações precisam ser concretas e elas precisam ser mensuráveis. A gente precisa ver que aquilo está acontecendo e não só olhar para iniciativas que são locais e que não ganham escala justamente porque o investimento não está direcionado especificamente para elas. O Brasil é um país altamente dependente da agricultura, né, Rafael? E o relatório aborda muito essa questão da dependência ecológica, às vezes crítica, de muitas cadeias produtivas. A gente tem aí vários exemplos, né, em que o Brasil é um player mundial importante, soja, carne, mineração. Essas empresas hoje, elas incorporam esses riscos que elas mesmas estão causando a esses recursos que elas precisam nos seus modelos de negócios? Não, eu acho que não. Eu acho que tudo isso tem sido considerado como uma externalidade, né, que os economistas chamam, algo que não pertence a eles e vai para algum outro lugar. Mas o que a gente tem visto é exatamente que o fato de não considerar esses riscos como materiais, ou seja, não considerar que a perda de biodiversidade, que a perda de solo, que a falta de água, que a falta de polinizadores, que a insegurança alimentar é um problema material para as empresas que vai gerar prejuízo é o que tem, é o primeiro motivador para um relatório desse tipo, de que agora a gente começa a medir essa dependência e reportar para entender como é que seu negócio funciona, mas também é parte de uma lógica de que sem a natureza as empresas não vão para frente, né? Isso pode ser de uma maneira muito direta, como no caso do agronegócio, né, que depende diretamente do solo, de polinização, de água, etc. Mas para cadeias indiretas, né? Sei lá, se a gente estiver trabalhando, tem uma empresa trabalhando desenvolvendo inteligência artificial que depende de recursos que estão na nuvem, que necessariamente depende de uma série de componentes materiais primários que vêm da natureza, ou depende de água para resfriar os servidores. Acho que quando as empresas começarem a entender que o risco de perda de biodiversidade e de degradação da natureza é um risco material, o mindset começa a mudar. E aí as empresas vão começar a internalizar esses custos, como você falou. Apesar da gente falar tanto disso e cada vez mais disso nos últimos anos, ainda estamos muito distantes, Rafael, dessa conscientização, né, e dessa virada de chave das empresas. A gente ainda está realmente no começo desse processo, você acha? Eu acho que varia bastante, tá, Lúcio? Eu acho que tem alguns setores que são bem mais conscientes, porque essa materialização ela acontece de uma maneira muito mais clara. E outros, por serem setores que são afetados de forma indireta, têm um pouco mais de dificuldade. E, obviamente, isso varia muito ao redor do mundo. De novo, esse relatório que eu tive a chance de coordenar e participar é um relatório global, né? Então, isso varia muito. A situação do Brasil é muito diferente da situação do Congo, que é muito diferente da situação da Bélgica. Isso varia muito. O que eu posso dizer é essa consciência de que as empresas dependem, impactam e precisam fazer alguma coisa para resolver esse problema, ela tem crescido muito rapidamente nos últimos anos. Consistentemente isso tem sido alertado. Na última reunião do Fórum Econômico Mundial, esse ano, em fevereiro, em Davos, novamente no relatório de riscos, os riscos associados à natureza são metade dos riscos previstos para os próximos 10 anos. Então, acho que o setor privado e as instituições financeiras já entenderam que isso é um problema. As Algumas, seguradoras, né? as seguradoras especialmente, né? E a gente tem visto isso acontecer muito mais frequentemente por causa dessa interligação entre biodiversidade e clima. Então, eu acho que alguns setores, algumas empresas e alguns países têm tomado a frente, têm agido de forma mais rápida, e outros agido de forma mais lenta,
o que é compreensível e esperado. Mas a conta chega para todo mundo. Todo mundo vai ter que pensar sobre esse problema de uma maneira um pouco mais séria. Uhum. E, Rafael Loyola, as populações indígenas, né, que são as maiores protetoras desse patrimônio natural do planeta, costumam ser ignoradas pelas atividades das empresas. 25% dos territórios indígenas sofrem pressão extrema de exploração. 60% das terras indígenas no mundo estão ameaçadas pelo desenvolvimento industrial. Então, como é que a gente pode incorporar esses saberes tradicionais na elaboração, por exemplo, de licenciamentos ambientais, nas salvaguardas socioambientais das linhas de créditos? A gente pode pensar também, principalmente no BNDES, né, que dá uma parte importante dessas linhas, e também nas políticas das empresas para que elas se preocupem mais com essa questão. Exato, esse é um ponto fundamental. O relatório também aborda muito diretamente a interação com povos indígenas e comunidades tradicionais, que de fato têm ficado de fora dessa conversa, né? Então, assim, a primeira coisa que eu acho que precisa ser claro precisa ter um envolvimento desses povos indígenas e das comunidades tradicionais. Os direitos precisam ser assegurados e precisam ser respeitados, e a gente tem que aproveitar esse conhecimento, né? O relatório, obviamente, ele traz uma série de evidências que são amparadas pela ciência, mas ele também olha para conhecimentos que não são científicos, né? Esses outros saberes que você mencionou. E esses outros saberes são super importantes, inclusive para as empresas, porque se elas atuam em territórios que têm sobreposição, ou que são próximos, ou que afetam de alguma maneira essas comunidades, entender esses saberes, envolver essas comunidades na tomada de decisão local, aproveitar esse conhecimento para fazer, por exemplo, monitoramento participativo e poder reportar impacto negativo e positivo, nesse caso, que as empresas podem ter sobre a biodiversidade, é fundamental. O relatório reforça muito essa necessidade de uma conexão maior com povos indígenas e comunidades tradicionais. Muito obrigada, Rafael Loyola, diretor de desenvolvimento da Fundação Brasileira para o Desenvolvimento Sustentável e que participou aí da elaboração do último relatório do IPBS sobre negócios e a biodiversidade. Foi um grande prazer estar com você. Muito obrigado, Lúcia. O prazer é todo meu. A gente vai ficando por aqui hoje. Eu sou a Lúcia Miesel, a produção técnica deste episódio foi de Pierre Zanuto, edição final de Elcio Ramalho. Até a quinta que vem.